Olá, amigos da Corrente de Orações pela Paz no Brasil e no Mundo. É sempre uma alegria, uma imensurável gratidão estarmos reunidos aqui no nosso papo de quinta-feira, para darmos início a essa nossa conversa fraterna, descontraída, mas não menos importante, aos nossos pequenos minutos de estudos, de reflexão. Nós vamos dar início com uma prece. Então, rogando nesse momento, solicitando aos amigos que estão aqui conosco, encarnados e desencarnados, que possam serenar os corações, silenciar intimamente e se deixar envolver pelas boas vibrações do Cristo amigo, de Ismael, Pai João e todos aqueles espíritos que nos amparam na tarefa de amor, de acolhimento, de preces da nossa querida corrente de orações. Que nesse dia tão especial em que nós estamos momentaneamente, neste mundo tão querido, nesta escola bendita, sinalizando 20 anos de saudade do nosso querido Chico Xavier, rogamos ao Mestre que o envolva em plena luz, que este grande exemplo, que este grande homem, este grande espírito humilde, amoroso, que nós muitas vezes não sabemos como definir, que possa estar sempre olhando pela nossa querida pátria do Evangelho, o nosso coração do mundo. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. É uma alegria, né? Nós termos tido o privilégio de ter o Chico aqui conosco no planeta, né? Trazendo esse manancial de livros abençoado, essas luzes para todos nós. Muito lindo, nosso querido Chico. E nesse nosso bate-papo descontraído das quintas-feiras, a gente tem hoje a nossa querida Laurinha, que vai fazer algumas reflexões sobre um texto do tema geral de hoje, que é o consolo aos aflitos. Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver a gente nesses horários. É com muita alegria que estamos aqui para mais um bate-papo, e o tema de hoje, consolo aos aflitos. Eu gostaria de começar pegando carona com as falas da Carla e da Jane, que o nosso querido Chico dedicou a vida toda a consolar aflitos, seja materialmente, seja com uma palavra, seja com uma cartinha do plano espiritual. Então, todas as homenagens a ele são merecidas, e que ele possa estar sempre conosco e continue consolando os aflitos que ficaram aqui na vida de encarnado. Muito bem. Ao separar um materialzinho para a gente estar comentando hoje, eu peguei o livro O Céu e o Inferno, segunda parte, que tem muitos depoimentos de desencarnados em estado extremamente aflitivo. E o que a gente percebe nesses depoimentos é que existe um único remédio que consolou esses aflitos, todos eles, sem exceção, que foi o remedinho da prece. E é sobre isso que eu gostaria de focar o nosso tema de hoje. Na segunda parte do Céu e Inferno, de Allan Kardec, nós temos vários capítulos, e cada capítulo tem a transcrição de várias reuniões mediúnicas que foram feitas na Sociedade Espírita de Paris. Então, a gente tem um capítulo que se chama Espíritos Sofredores.
E tem outros capítulos também, outro capítulo, suicidas, que também são vários suicidas que deram seus depoimentos e que se manifestaram nessas reuniões. Outro capítulo, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos. E, por último, expiações terrestres. Então, cada capítulo traz comunicações extremamente aflitivas. E eu destaquei duas do capítulo Espíritos Sofredores para trazer como exemplo para a gente. Uma delas é do Auguste Michel. Ele era um boêmio, tinha muito dinheiro e dedicou a vida de encarnado dele ao usufruto dos bens materiais. Ele só queria saber dos prazeres mundanos. E quando ele desencarnou em um acidente de carruagem na época, e ficou numa situação extremamente aflitiva. Ele deu várias comunicações na sociedade parisiense. As primeiras comunicações ele nem conseguia falar direito. Ele dizia que estava muito aflito, muito sofrido, e ele pedia prece. Orem por mim, façam prece por mim, por favor. Então, as 2 ou 3 primeiras comunicações, ele não conseguia nem se manifestar direito. Façam preces, eu não consigo me desvencilhar do meu corpo físico. Ele dizia que estava acoplado ao corpo físico e não conseguia se desvencilhar. E ele falou, por favor, vão lá no meu túmulo e orem para mim, para eu me desprender do corpo. E lá na sociedade parisiense, eles nem deram muita importância para isso. Depois de um tempinho, um médium resolveu ir, falou, deixa eu ir lá. Foi lá ver o túmulo dele. E lá no túmulo do Auguste Michel, ele deu uma comunicação. Ele falou, eu sabia que você viria, eu estava esperando por você. E muito obrigado por ter vindo. E ele orou, e daquele dia em diante, das vezes seguintes que o Auguste Michel se comunicou, ele agradeceu muito, disse que estava muito aliviado, estava mais lúcido, conseguindo se expressar melhor e agradecendo pelas preces. Tem um outro caso nesse mesmo capítulo, que é o Pascal Lavic, que era um marinheiro, morreu no mar e ficou se vendo ali naquelas ondas, sendo afogado muito tempo ali naquelas ondas, e ele deu a comunicação, e eu vou destacar como que ele disse, como que ele se expressou. Deus houve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação e incerteza em que me achava imerso. Bom, eu não vou dar outros exemplos, porque todos os outros fatos, tanto dos suicidas, como daqueles que estavam cheios de culpa, sempre nessa tônica de ou pedir as preces, que estava precisando de prece, ou de agradecer, porque foram aliviados as suas aflições, as suas dores, por conta das preces. Então, a gente percebe nesses relatos que, por maior que seja a aflição, que por maior que seja o sofrimento, a prece sempre alivia, a prece sempre consola, a prece sempre traz um lenitivo, não é? Um verdadeiro remédio para todas as aflições. Eu gostaria de finalizar com um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Cristo Consolador. É uma passagem que está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus dizendo: Vinde a mim,
todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando a gente medita sobre esses dizeres do Cristo, né, por que vinde a mim? O que significa ir ao Cristo? Ir ao Cristo é orar e entrar em sintonia com a vibração do Cristo. É evocar Cristo através da prece, entrar em sintonia, porque Cristo trará para nós a consolação, o alívio da nossa dor, a ideia que a gente precisa para resolver aquele problema, a diminuição da dor, porque a dor física, se a gente se queixa, se a gente fica muito concentrado nela, a gente sente aquela dor muito aguda. Mas se a gente procura tirar um pouquinho o foco da dor física e ora, e entra em sintonia com Cristo, aquilo meio que anestesia aquela nossa dor. A dor da perda de um ente querido. Quando nós oramos, entramos em sintonia com esse Cristo Consolador, vem aquela intuição de que nosso ente querido não morreu, não acabou, ele só mudou de endereço, e vem a consolação, e pessoas são intuídas para nos dizerem as palavras certas, e nós somos intuídos a buscar no lugar certo aquele consolo. Então a gente vê que a prece, a comunicação, a sintonia com esse Cristo Consolador, ela vai nos trazer aquilo que a gente busca, não da maneira como a gente quer, mas da maneira como Cristo deseja, como Deus sabe que a gente precisa. Então, o recado de hoje é esse, é a prece para o consolo dos aflitos, seja nós estando na situação de aflição, seja o outro. Se o nosso irmão, aquela pessoa que a gente conhece, está numa situação de grande aflição e a gente não sabe como ajudar, façamos a prece, que é a melhor ajuda, é o melhor consolo que a gente pode proporcionar para esse nosso irmão. O que eu gostaria de dizer hoje, o que eu preparei para falar era isso, né? E oremos, meus irmãos, há muita aflição no mundo, há muitas pessoas sofrendo, há muita dor moral e física, há muito medo, há muita aflição, há muita incerteza no mundo. Nós estamos ainda vivendo a pandemia, e nessa pandemia, quantos têm medo de morrer e estão em extrema aflição? Quantos perderam seus entes queridos, que a gente sabe que não é perda, a gente sabe que é um desencarne, que eles continuam vivos, mas quantos se separaram pelo desencarne dos seus entes queridos e estão em extrema aflição? Então, são todos eles e nós necessitados de preces, de oração, de vibração alta, porque muitos orando, a vibração do planeta, ela vai aumentando, ela vai melhorando, e essa situação de grande aflição no mundo, a tendência é sempre ir diminuindo. Então é isso, é esse o recadinho que eu trouxe para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Laurinha, muito obrigada, gostei muito das suas reflexões, né? O mundo está passando por muitas aflições, realmente, encarnados, desencarnados. É bem característico do nosso planeta de provas e expiações e toda a parte astral que envolve ele, né? E a gente tem a certeza aí que nessas aflições, lições, nós temos sempre o amparo, e quando nós estamos com o nosso Mestre Jesus Cristo, a gente tem sempre o consolo. A gente, utilizando esse mecanismo da prece, faz essa conexão, essa ligação, e a gente recebe, né? A gente sente quando está fazendo aquela prece sincera num momento difícil,
como a gente sente o amparo, a presença do nosso mentor, de amigos espirituais, até mesmo de parentes nossos que já estão numa situação avançada, que nos acompanham, né, nesse planeta escola, planeta hospital, e a gente fica muito mais tranquilo e confiante quando a gente tem Jesus no coração, quando a gente usa o mecanismo da prece. Muito obrigada, querida. Muito oportuno, né, pelo momento que a gente passa, que não tem ninguém na face da Terra aqui que não sofreu, não sofre ou não vai passar por algum tipo de aflição, porque é normal, não é nada diferente, né? É uma coisa normal de uma escola, né? Muito obrigada, querida. O comentário da Laura nos faz refletir, porque ela trouxe uma reflexão, primeiro, sobre a aflição dos espíritos desencarnados. E nós ainda nessa nossa visão, na nossa pequenez materialista, nós costumamos achar que as aflições só dizem respeito a este mundo. As nossas aflições como encarnados, as nossas aflições do corpo físico, aflições financeiras, como pais, como filhos, aflições do mundo material. Então, quando ela nos traz, nos lembra o espírito que somos e que muitas vezes essas aflições permanecem conosco depois do desencarne, é um alerta, não? Para que nós busquemos, quando aqui encarnados, nos aproximarmos mais deste convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estão aflitos. E muitas vezes nós, na nossa correria do dia a dia, nas nossas ansiedades, nas nossas angústias, nós fazemos aquela oração de uma forma muito automática. Nós não nos permitimos essa conexão com este convite, vinde a mim. Então, quando a Jane nos diz, vamos ao Cristo, estejamos com Ele, exatamente para que a gente possa sentir essa paz, esta serenidade e a gratidão de termos o conhecimento pelo estímulo da nossa fé, que Jesus está conosco, que a espiritualidade que Ele disponibiliza para nos auxiliar nas nossas aflições estão conosco e permanecerão conosco em todos os nossos tempos, em todos os nossos momentos. Ele mesmo nos disse, não? Estarei convosco até o fim dos tempos, estarei convosco sempre. Então, independente das nossas aflições, na nossa vida como encarnados, ou na nossa vida espiritual, vamos ao Cristo, estejamos com eles. E nós que aqui, muitas vezes nos despedimos daqueles que nos antecedem ao retorno à pátria espiritual, não tenhamos essa dúvida desta existência, desta eternidade do Espírito, e oremos sim pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em humanidade, desta grande família universal na qual nós pertencemos. Então, este foi mais um exemplo que Chico Xavier também nos trouxe. Ele sempre orou por todos, sem exceção. E para concluir o nosso comentário, nós trouxemos aqui do querido Chico, um poema escrito por eles, que está no livro Chico Xavier, o primeiro livro, por autores diversos, na segunda parte, que se intitula Chico Xavier, versos por ele mesmo, e tem por título Bem-aventurados. E ele diz assim: ó vós que conheceis da vida o travo rude, e na boca ostentais os risos vaporosos, trazendo o coração em prantos dolorosos, eu vos amo e bendigo, ó filhos da virtude. Ó vós que suportais a dor sem que não mude, vossa fé divinal nos surtos majestosos, que mudais o sofrer em dias bonançosos, que fazeis do amargor os cantos do alaúde.
Eu vos bendigo, pois, ó filhos da humildade, que transbordais amor nas rosas da bondade, que trescalais perfume em flores do sofrer. Sois os grandes heróis das lutas salvadoras, sois navios dos fanais das luzes redentoras, ó vós que suportais as dores do dever. Francisco Xavier. Muito obrigada. Lindíssimo, né? Lindíssimo. Demais, lindo demais. Conhecia o Chico como poeta. Eu desconhecia, eu achava que ele era um médium, mas eu não sabia que ele tinha deixado escritos de poemas. Lindíssimo, lindíssimo. Sabe que esse era um amor na vida do Chico, escrever. Ele simplesmente adorava. Então, Geraldo Lemos nos conta isso, não? Que ele escrevia e ele cuidava destes escritos de tal forma, como ele não tinha dinheiro para editar, ele mesmo guardava, escrevia, datilografava e costurava estes papéis onde ele escrevia, datilografava esses poemas para que não se perdesse. Então, quando isso foi encontrado, foi colocado em forma de livro, que recebeu o nome de o meu primeiro livro, que são mensagens de outros amigos que fizeram com ele e os poemas escritos por ele mesmo. Cada um mais lindo que o outro. Muito lindo. Então, aqui, com essa conversa, esse bate-papo tão gostoso, lembrando o nosso querido Chico e, de uma certa forma, até homenageando, né? Por isso que nós colocamos a foto dele aqui na nossa sala. E nós vamos aqui agora começar a nossa ciranda de prece para consolo aos aflitos. Eu convido a todos para fechar os olhos, silenciar as mentes e os corações. Vamos visualizar o nosso Mestre amado Jesus Cristo, o nosso mentor Ismael, Pai João e o nosso querido Chico Xavier. Ó Senhor, que nos ama incondicionalmente, estamos aqui com os corações fervorosos para conectarmos convosco em nossas preces sinceras. Mergulhados neste manancial de luzes, unidos aos irmãos em Cristo que oram sem cessar, rogamos a vós que nos amparem em nossas aflições, lições, dificuldades, lições, sabendo compreender todas as nossas fases de crescimento e lapidação para um mundo regenerado, já que estamos aqui neste momento tão importante da transição. Pai amado, que a vossa autoridade sobre todos nós, endividados, aflitos e aprendizes eternos, invada nossos corações de entendimento, para que somente pelo amor tenhamos nossa cartilha preenchida. Mas, se for pela dor, conceda-nos, Senhor, o amparo constante dos teus emissários, nossos mentores, protetores, para suportarmos dignamente as dificuldades que aprouver o Senhor nos enviar. Que este perfume que nos ronda, envolvendo estas notas celestiais de um cântico angelical que é a prece, permaneça sempre em nossa essência, Senhor, beneficiando a nós e a todos que conosco sintonizarem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então vamos aqui a uma segunda prece. Prece bem-aventurados por sermos aflitos. Senhor, ao unirmos nosso coração em pensamento em prece, não queremos te solicitar que tires do nosso caminho as dores que nos afligem, as tristezas que nos abatem, as ofensas que nos magoam. Te solicitamos, sim,
que possamos refletir sobre cada dificuldade de nossas vidas, conhecendo-nos a nós mesmos e compreendendo cada vez mais que estamos sob a lei de causa e efeito, percebendo que cada dor, cada obstáculo é um tapete de oportunidades que estendes aos nossos pés para nos fortaleceres o aprendizado. Diante de tua bondade e infinita justiça, não queremos mais sermos poupados do trabalho no bem, mas rogamos tua misericórdia para que nos sustentes com bom ânimo, resignação e confiança daqueles que labutam na certeza do pagamento justo. Senhor, que nossa gratidão à vida esteja refletida em nossa capacidade de auxílio e amor ao próximo, porque nele te encontramos, e certos de que sem a caridade nosso viver não é completo. Permitas, portanto, que jamais nos afastemos daqueles que precisam de nós. Obrigado, Senhor, por nossas provas e nos permitas compreender cada vez mais o quanto somos bem-aventurados por sermos aflitos, e que essa compreensão nos sirva de luz e fé em nossa caminhada, construída com paz e felicidade. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. E dando prosseguimento às preces, vamos nesse momento rogar por aquelas pessoas que se encontram em extrema aflição. Rogamos, Senhor, pelos suicidas, pelas pessoas que tiraram a própria vida e que nesse instante estão em grande tormento, que a nossa vibração chegue até eles e chegue até seus familiares que sofrem, que estão em muita aflição e dúvidas e culpas. Envolve, Senhor, com serenidade, com paz, com sabedoria a todas essas pessoas. Envolve, Senhor, a todos aqueles que estão desempregados em grandes aflições, aqueles que se encontram enfermos do corpo e da alma, aqueles que se encontram em grandes dúvidas, em grandes incertezas, aqueles que trazem consigo conflitos existenciais que causam dores e angústias pungentes. Senhor, envolve a todos esses irmãos, envolve aqueles, Senhor, que estão dominados pelo medo, que estão dominados pela ira, pela raiva, que estão dominados pelo sentimento angustioso, tormentoso da vingança, do conflito, da incerteza. Envolve nossos irmãos, Senhor, em grandes sofrimentos. Inspira-os a lhe buscarem Jesus, que é o nosso grande consolador de almas, encarnadas e desencarnadas. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos neste encontro de paz, de luz, muito abençoado, nos despedindo, agradecidas que estamos por mais esta oportunidade, rogando a Deus, a Jesus, a Ismael, nosso mentor, a Pai João, nosso grande protetor, e a espiritualidade amiga formada por nossos mentores e por aqueles que nos auxiliam nas nossas tarefas,
rogando que continuem conosco, que envolvam a todos os operários da paz e a todos aqueles que estiverem assistindo a essas preces, que estiverem nos acompanhando. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.